Amém? Mateus capítulo 17, hoje eu quero falar com você a respeito do anzol, o peixe e a moeda. O tema dessa palavra é o anzol, o peixe e a moeda. Você pode repetir comigo? Diga o anzol, o peixe e a moeda. Não necessariamente nessa ordem, mas, você entendeu. Mateus capítulo 17, então, nós temos aqui, a partir do verso 24, um texto conhecido, e eu quero falar um pouco sobre isso hoje com você. A Bíblia diz aqui: quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo abordaram Pedro e lhe perguntaram: seu mestre não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Em seguida, entrou em casa. Note isso, eles perguntaram e Pedro respondeu: sim, ele paga. E depois Pedro foi encontrar-se com Jesus, entrou em casa e se encontrou com Jesus. Antes que ele tivesse a oportunidade de falar, Jesus lhe perguntou: o que você acha, Simão? O que os reis costumam fazer? Cobram impostos de seu povo ou dos povos conquistados? Cobram dos povos conquistados, respondeu Pedro. Pois bem, disse Jesus, os cidadãos estão isentos, mas como não queremos que se ofendam, em outra tradução diz para eles não se escandalizarem, desça até o mar, jogue o anzol, abra a boca do primeiro peixe que pegar e ali encontrará uma moeda de prata. Pegue-a e use-a para pagar os impostos por nós dois. Feche os seus olhos um minuto. Pai, essa é a tua palavra que é viva e eficaz, mais cortante e penetrante do que espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Como Jeremias disse, ela é martelo que esmiuça a penha e é como fogo que arde, e que hoje esse martelo possa esmiuçar a penha, quebrando fortalezas mentais, conceitos equivocados, crenças limitantes, e fazendo a nossa mente ir além do que já foi, com as verdades do Senhor, a tua verdade que liberta. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a tua palavra, e que nessa manhã ela possa fazer a diferença, e que as nossas vidas não sejam mais as mesmas depois desta manhã, nesse lugar, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Então, aqui nós temos esse episódio interessante, onde Pedro diz que Jesus pagava o imposto. Jesus, então, quando Pedro chega, não dá tempo nem dele responder e nem falar nada. Jesus diz para ele lá pegar um peixe, e encontrar na boca daquele peixe uma moeda. Hoje eu estou aqui literalmente com o peixe, entendeu? Estou aqui literalmente com o peixe. E ele não está nada cheiroso. Eu estava ali dentro arrumando, aí a Marli: meu Deus, mas esse peixe não tomou banho, né? Eu falei: na verdade ele vive na água, mas continua fedendo. Eu falei: isso já dá outra pregação, porque não adianta só molhar, você tem que se lavar. Tem gente que às vezes está vindo para a igreja, está só se molhando e não está lavando, né? Tem que se limpar. Então fale para alguém perto de você: não adianta só molhar, não adianta só viver na água, tem que se limpar, amém? Mas isso é outra pregação, tá? Essa aqui é a pregação do peixe, do anzol e da moeda. Então eu estou aqui com esse peixe, e ele tem aqui, você talvez não vai conseguir ver, mas ele tem aqui uma moeda, Então essa é a forma de ilustrar que eu quero trazer hoje para você aqui. Eu gosto, você sabe disso, Aqueles que já me acompanham já estão aí participando há mais tempo das vezes que eu vim aqui, Várias vezes já estive aqui com os jovens, com os casais, com os homens, Inclusive amanhã tem culto de homens. O irmão falou: pastor, dá uma moral para a gente lá, que amanhã tem homens de valor. Cadê os homens aí, os varões? Tem uma moeda de Deus aqui para você amanhã, Não falte. Já estive aqui algumas vezes no Homem de Valor, E então já estive com você. E normalmente eu gosto de utilizar esses recursos visuais, porque você
vai se lembrar do dia que o pastor trouxe um peixe literalmente para o culto, né? Você não vai esquecer disso mais. Assim como tem gente que não esquece quando eu quebrei uma televisão, ou quando eu me vesti com a camisa de sangue aqui, né, toda vermelha, toda pintada. Você não vai lembrar, não vai esquecer do dia que eu ministrei aqui a cadeira elétrica, né? Teve os cachorros da igreja, já teve tanta pregação aqui, maldito cupido, né? Ontem o pessoal participou do culto com os olhos vendados aqui, desde o início do culto, né? Ficaram com os olhos vendados aqui até o final do culto, né? Então essas formas são formas de nós ilustrarmos as verdades de Deus. E hoje eu quero falar um pouco com você a respeito de algumas coisas que nós entendemos. Eu vou deixar o meu amigo aqui um pouquinho esperando já, né? Eu posso semear ele para alguém que quiser fritá-lo. Entendeu? Mas eu quero falar hoje sobre o privilégio de servir a Jesus a partir desse texto. Quando nós servimos ao Senhor, e a gente vê isso, Pedro deixou tudo para seguir a Jesus. E a gente vê algumas coisas incríveis que o Senhor faz. Eu ouvi certa vez alguém dizer assim, servir a Deus é muito difícil. Eu falei, não, irmãos, difícil é servir o capeta. É verdade ou não é? Servir a Deus é uma alegria, servir a Deus é uma maravilha. Fale para alguém perto de você assim, servir ao Senhor com alegria. A gente chegou ali agora, o rapaz que estava ali servindo no estacionamento, ele veio tirar o cone numa alegria, né? E aí o Renilson falou comigo assim, rapaz, essa hora da manhã o cara está numa alegria dessa servindo ao Senhor, né? E isso é maravilhoso. Então fale para alguém perto de você, servir a Deus é uma alegria. Não existe privilégio maior do que esse. O Salmo 100 diz, servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor é um privilégio, irmão. Nós passamos por guerras, por lutas, por desafios, é verdade, mas sempre com a certeza de que no Senhor nós temos a vitória. Quem serve ao Senhor passa pela guerra, passa pela luta com a alegria e a certeza de saber, vai dar tudo certo. Deus tem um controle de tudo, Deus tem um propósito em todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Pode aplaudir a Jesus. Deve ser muito triste a pessoa passar por uma luta sem ter esperança, né? Mas a gente passa pela luta dando glória a Deus. Você encontra o crente passando pela luta e ele está lá passando pelo desafio e ele está dando glória a Deus. Está dizendo, vai dar tudo certo, Deus está no controle, Deus tem um propósito, em tudo dai graças. Amém ou não? Um dia eu escorreguei no banheiro, caí com a cara no chão, quebrei os 2 dentes da frente. Em vez de murmurar, reclamar, fui lá e fazia um vídeo de uma pregação, coloquei lá no meu canal do YouTube, depois você pode conferir lá, tem lá o pastor Banguela. Pregação que eu fiz, já viu, né? Está lá a pregação, eu com os dentes, faltando os dentes. Falei, estou aqui para dizer para você que na hora que você escorregar, cai com a cara no chão, e você tiver tudo para murmurar, reclamar, xingar, sabe o que você vai fazer? Faça uma pregação, faça algo que vai edificar a vida de alguém, dê graças a Deus. O apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses no capítulo 5, no verso 18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que você dê graças em tudo. Então está passando pela luta, está dando glória a Deus, está enjesusado. Sacode alguém perto de você e fala, fique enjesusado, irmão, e não endiabrado. Porque a murmuração, a reclamação faz você ficar endiabrado. Paulo escreveu isso, não murmureis, porque isso atrai o exterminador, ou em outras traduções, o destruidor. É um demônio que se apossa a vida do murmurador. Então fala comigo, está repreendido em nome de Jesus. Quando algo acontece de errado, entre aspas, né? Parece que deu errado, quando algo sai do percurso que você quer, existe uma expectativa nas regiões celestiais, tanto dos anjos como dos demônios. Os demônios estão na expectativa de você murmurar. Mas quando ao invés de murmurar, você levanta a mão e diz, aleluia, glória a Jesus, Deus é bom, Deus continua sendo bom, Deus é maravilhoso. Então servir a Jesus é uma alegria. E além da gente ainda viver alegrias nessa terra que Deus nos dá a oportunidade de experimentar, a gente ainda vive a alegria eterna.
A gente tem a certeza de que nem a morte pode nos separar da vida eterna que o Senhor tem para mim, para nós, porque todo aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Então os primeiros discípulos, a galera ficava doida, porque o povo era insano, porque eles eram malucos, porque eles estavam ali torturados, mortos e se alegrando. Por quê? Porque eles sabiam que a morte não era o fim. Então quando você serve a Jesus, você tem alegria nessa terra, tem alegria eterna. Fala comigo, é um privilégio servir a Jesus. E dentre as coisas que acontecem na terra, acontecem coisas como a gente vê aqui na vida de Pedro, nesse episódio especificamente. Pedro deixou tudo para seguir a Jesus. E ele experimentou essas coisas. Uma das coisas que a gente vê nesse texto aqui, a primeira coisa que eu quero destacar aqui, quando você serve a Jesus, é que Jesus honra a sua palavra. Fale para alguém perto de você, Jesus honra a sua palavra. Fala assim, olha que doido. Jesus honra a sua, aponta para ele, fala a sua palavra. Quando você serve ao Senhor. Olha só o que o texto diz. O texto diz que o cobrador de impostos perguntou para Pedro assim, o seu mestre não paga imposto? O que Pedro fez? Respondeu por Jesus. Foi ou não foi? Ele disse, ele paga. Aí eu imagino Pedro indo para casa e falou, rapaz, agora eu vou ter que falar com Jesus, que agora é o seguinte, agora ele vai ter que pagar, porque eu disse que ele paga. Eu fiz uma conta ali no nome de Jesus. Eu fiz um compromisso ali no nome de Jesus. E Jesus honrou a palavra que Pedro liberou, sim ou não? Pedro não... Espera aí rapidinho, deixa eu dar uma ligadinha aqui para Jesus. Jesus, o senhor paga o imposto? Não, Pedro falou, paga, pode anotar aí que ele paga. E chegou lá e Jesus honrou a palavra de Pedro. Sabe o que isso me ensina? Deus honra a palavra daqueles que o servem. Jesus disse, em meu nome vocês irão. Em meu nome vocês dirão. A Bíblia diz que Elias disse para parar de chover. Não foi o Senhor que disse para Elias dizer para parar de chover. Elias disse que não ia chover. E Deus honrou a palavra dele. Tiago depois vai escrever sobre isso. Fale para alguém perto de você, Jesus vai honrar a sua palavra. Diga melhor para ele, diga assim, se você é alguém que serve a Jesus, ele vai honrar a sua palavra. Você vai falar e o céu vai se mover para fazer acontecer aquilo que você disse que ia acontecer. Eu conheci um grande homem de Deus, um dos maiores homens de Deus que eu já tive a oportunidade de andar perto dele. Ele já partiu para o Senhor e eu tive a oportunidade de andar perto dele. Tremendamente usado por Deus em muitos milagres. E um dos testemunhos que eu conheci desse homem de Deus que mais me impactou foi que um dia ele estava muito usado por Deus em cura. Ele estava numa conferência orando por pessoas por cura. E ele veio e uma mulher disse para ele, ele disse, o que você quer que o Senhor te conceda? Ela disse, eu não posso ter filhos, mas eu quero ter filhos. Esse é o meu sonho. Ele colocou a mão na cabeça dela e disse, você vai engravidar. Daqui a 1 ano você vai estar com seu bebê. E quando ele terminou de liberar aquela palavra e ele tirou a mão da cabeça dela, ela olhou para ele, só tem um problema. Eu não tenho útero. E ele falou, mas você vai engravidar, já falei. 1 ano depois, irmão, ele voltou naquela igreja. E aquela mulher procura ele com um bebezinho. Falando para ele que Deus fez de uma forma miraculosa, uma gravidez raríssima, onde ela gerou o fruto, o filho, numa bolsa que foi criada dentro dela para poder gerar esse filho. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Deus honra a palavra daqueles que o servem com fidelidade. Eu sempre estou falando sobre Ezequias, vocês já me viram falando sobre Ezequias aqui. Ezequias, quando ele ora ao Senhor, quando o profeta diz que ele vai morrer, o profeta Isaías diz, você vai morrer, e o profeta vai embora, e Ezequias ora ao Senhor e diz, Senhor, lembra-te como tenho te servido com fidelidade e devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas, e ele vira o rosto para a parede e chora, e a Bíblia diz que antes que Isaías pudesse deixar o pátio intermediário do templo, a palavra do Senhor veio a ele dizendo, volte ao meu servo Ezequias, e diga que ele não vai mais morrer. Acrescentarei 15 anos de vida. Eu contei aqui da última vez que eu vim a respeito do testemunho do meu pai, como eu orei. O Senhor falou para mim, eu vou levar o seu pai, claramente. Meu pai foi internado.
E eles examinaram o coração dele e teve que internar ele às pressas. E eu orei ao Senhor. E eu falei, Deus, eu quero mais 20 anos de vida para o meu pai. O Senhor deu para Ezequias, no tempo da antiga aliança, 15 anos de vida a mais. Eu estou num tempo de uma nova aliança, de promessas superiores. Eu estou em Jesus. E eu quero mais 20 anos de vida para o meu pai. Os médicos liberaram meu pai, disseram que não tinha nada. Depois ele começou a fazer exames e ele tinha chagas há muitos anos, tomando remédio para chagas por causa do coração. A mulher olhou para o exame dele e disse, o que é que disseram que você tinha? Ele disse, eu tinha chagas, eu tenho anos que eu tomo remédio para chagas. Ela olhou e ela falou, seu coração não tem nada, você não tem chagas. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Fale para alguém perto de você, ele honra a sua palavra. Fala assim, vale a pena servir ao Senhor. Deus vai honrar a sua palavra. Eu não estou falando de palavras aleatórias, palavras vazias, qualquer palavra. Eu já falo, quem faz meus desafios sabe sobre isso. A gente fez um desafio sobre os anjos e a gente olhou para todos os mais de 420 textos da Bíblia, copiando à mão todos eles, estudando todos eles sobre anjos. A Bíblia fala muito mais sobre anjos do que sobre demônios. E o Billy Graham disse que um dia ele chegou numa livraria e ele ficou impactado porque ele descobriu que tinha muito mais livros falando de demônios do que sobre anjos. E ele então decidiu escrever um livro sobre anjos, porque ele disse, por que a gente dá muito mais ênfase no 1/3 do que nos outros 2/3 que tem a nosso favor? O céu está trabalhando ao nosso favor. Fale para alguém perto de você, tem muito mais a seu favor do que contra você. Fala assim, para cada demônio contra você, tem pelo menos 2 anjos ao seu favor. Você pode dizer um glória a Deus? É isso, irmãos. E o céu está trabalhando, e eu falei nesse desafio dos anjos, eu falei, é claro que eu não estou falando aqui que você vai estar deitado na sua cama e você vai dizer, anjo, por favor, apague a luz. Não, irmão, anjo não é Alexa. Alexa, apague a luz. Mas eu estou falando de momentos de necessidades, momentos que são verdadeiramente algo que você precisa e vai usar esses recursos, amém ou não? Então eu não estou falando palavras aleatórias, porque você sabe aqui e você sai daqui, né, dizendo assim, não, o pastor falou que Deus vai honrar minha palavra, então agora também eu vou falar e vai acontecer. Aí você fala algo que não tem necessidade, não acontece. Não é disso que eu estou falando. Jesus falou, se você tiver fé de verdade, você vai dizer a uma montanha que ela se mova e ela vai se mover. Amém ou não? Agora eu ouvi alguém dizendo que o cara olhava todo dia para uma montanha que ele queria se mover, e daqui a pouco vieram e implodiram aquela montanha. A montanha se moveu, sim ou não? Ele achou que ela ia se levantar e ia sair, né? Mas Deus tem outras formas, amém ou não? Eu falo isso para as pessoas. Por que a gente não vê costumeiramente as pessoas sendo transladadas como Felipe foi lá na palavra? Porque eu estou pregando aqui hoje de manhã e amanhã eu estou lá em Brasília, a 1000 quilômetros daqui pregando na minha igreja. Eu não preciso ser transladado para isso porque já inventaram o avião. Amém ou não? Eu até preferia, porque fica mais fácil, não tem que fazer fila, check-in, essas coisas todas, né? Mas Deus vai trabalhar em cima das nossas necessidades, amém ou não? Às vezes as pessoas estão querendo que Deus faça aquilo que você pode fazer. Ei, não, você não precisa orar, jejuar e fazer, tentar que Deus faça aquilo que você pode fazer. Agora, naquilo que você não pode fazer, você vai ver o recurso de Deus sendo levantado para você. Amém ou não? Então esse texto nos fala sobre isso. Deus honra a palavra. A segunda coisa que você vê aqui é que é por causa do testemunho. Por que Deus vai honrar? Para que o nome dele seja glorificado. Jesus fala assim para Pedro, olha, para que não se escandalizem, a gente vai pagar esse imposto. A gente não precisava pagar não. Na verdade eu fui pesquisar e acredita-se que realmente Jesus não pagava aquele imposto. Então Pedro falou que ele pagava e comprometeu a palavra dele. Mas não tem relatos nem bíblicos, nem históricos, de que ele realmente pagasse, porque era desnecessário ele pagar aquilo. Mas ele diz assim, ó, para que não se escandalizem, eu vou honrar a sua palavra. Então, para que o nome de Deus seja glorificado, eu e você vamos viver coisas que vão dar a glória para o nome de Jesus. Ele não vai ser escandalizado através de nós. Fale para alguém perto de você, ele não vai ser escandalizado. Fala, ei, irmão bonitinho, você nem é essa beleza toda, mas você é o cartão de visita de Jesus. Sabia que você é o cartão de visita de Jesus? É ou não é? Quando você recebe um cartão de visita, hoje os cartões são digitais, né? Tem um digital, cartão de visita digital.
Mas quando você recebe um cartão de visita, um panfleto de uma empresa, aquilo ali demonstra um pouco daquela empresa, sim ou não? Você pega ali aquele material barato, aquela coisa de qualquer jeito, você já tem uma imagem sobre aquele produto, sobre aquele serviço. É assim ou não é? Agora você pega aquele cartão, né, todo invocado, num papel mais nobre, né, com hot stamping, aquele negócio dourado, aquele negócio assim todo, você fala, rapaz, essa clínica aqui do Dr. Ed é chique esse negócio, hein, irmão? Entendeu? Por quê? Porque vai expressar a nobreza daquilo que representa. A nobreza, as marcas, eles têm os promotores. Você sabe que eu falo muito sobre isso, e as marcas, elas têm os promotores da marca. Já viu quando você chega no mercado e tem um funcionário da Nestlé dentro do mercado? Ele não é um funcionário do mercado, ele é um funcionário da Nestlé, que a Nestlé colocou dentro do mercado para fiscalizar como é que o produto da Nestlé está sendo apresentado dentro daquele mercado. Então, o promotor, por exemplo, da Coca-Cola, ele chega lá, se tem Pepsi do lado, ele pega a Pepsi, joga a Pepsi. Não é? Ele deixa lá tudo arrumadinho, se a garrafa está virada, se tem uma garrafa que está aberta, sabe, se tem um rótulo rasgado, ele vai trabalhar dentro do supermercado para a forma como o produto que ele representa está sendo apresentado. Não é alguém contratado pelo mercado, é alguém contratado pela marca, porque a marca está preocupada como o consumidor final está vendo o seu produto. E nós somos esses promotores do reino de Deus e do evangelho, irmão. Como que o Senhor está sendo representado através da sua vida? Como que a sua igreja, eu falo isso para as pessoas lá fora. Será que tem gente dizendo assim, eu Deus me livre de lá para aquela igreja nascer para Deus? Tu é de lá, eu que não quero ser. Lá tem mais 5 igual a você? Ou será que você é alguém que quando alguém olha para você, uau, aonde é que você está sendo alimentado? Aonde é que você está congregando? Aonde é que você está recebendo esse alimento que está deixando você assim? Pergunte para alguém perto de você, você está queimando o filme? Ou está passando uma boa imagem da sua igreja, do reino de Deus, de Jesus? Todos nós já conhecemos, irmãos, pessoas que não querem saber de Jesus, sabe por quê? Por causa do fã-clube de Jesus. É ou não é? Por causa de alguém que conheceu, que estava representando muito mal. Não deveria ser assim, irmão. Eu passei outra vez lá no Ibirapuera, tem uma imagem lá do Gandhi, lá do lado do Parque do Ibirapuera, e eu gravei um vídeo, está lá no meu canal também, um vídeo que eu gravei lá no Gandhi. Falei, olha que coincidência, encontrei o Gandhi aqui no Ibirapuera. Eu vim aqui dizer, porque o Gandhi disse certa vez que ele seria cristão se não fosse os cristãos. E eu vim aqui dizer que eu sou cristão, apesar dos cristãos, porque eu não sou por causa das pessoas, eu sou por causa de Jesus. Gravei esse vídeo, coloquei no meu canal, deixei lá, alguns anos depois eu recebo um testemunho. O cara estava pesquisando sobre o Gandhi, achou meu vídeo e se converteu assistindo o meu vídeo do Gandhi. Mas sabe, nós entendemos que devemos ser não por causa das pessoas, mas por causa do Senhor. Mas isso não nos dá o direito de andar por aí sendo o que a gente quiser, fazendo o que a gente quiser. Não, nós temos uma imagem a zelar daquele que nós representamos. Então o Senhor não quer que seja escandalizado o seu nome, e esse texto fala isso, para que não se escandalize. Eu vou fazer isso. Ei, tem coisas que você vai fazer, tem coisas que você não vai fazer, não é porque não é pecado. Paulo falou assim, olha, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então tem coisa, irmão, que a gente deixa de fazer, não é porque é pecado, é porque eu entendi que isso não vai ser bênção para a vida de alguém. Mas isso é um perigo, porque hoje a gente vive numa geração que a pregação hoje, né, o discurso hoje que tem sido aí com muita força, principalmente através das redes sociais, é faça o que você quiser fazer, meu irmão. Não importa a opinião dos outros, aí está lá, meu irmão. A irmã postando foto no Instagram quase pelada com o versículo na legenda. Ainda bota hashtag Deus no controle, está lá com os peitos pulando para fora e bota na legenda Deus no controle. Está lá com um copo de cachaça na mão na balada, Deus no controle. Esse dia está rolando um vídeo aí de uma mulher que gravou, uma influencer que gravou um vídeo lá, quase pelada. Está rolando esse vídeo aí. E ela gravou um vídeo e falou assim, eu sirvo a Jesus sim, eu sou de Jesus sim, e eu vivo na putaria mesmo. Desse jeito, desculpa a expressão, mas foi o jeito que ela falou lá. E esse é o retrato de uma geração que a gente está vendo hoje, onde as pessoas acham que pode fazer o que quiser. Diga para a pessoa que está do seu lado, não, irmão, negue-se a si mesmo. Você não vai fazer o que você quiser, não. Você vai fazer o que é melhor para o reino de Deus, o que é melhor para Jesus.
Eu podia até fazer isso aqui, mas não vou fazer. Por quê? Porque eu sei que as pessoas vão, sabe? Eu sei que isso pode impedir alguém de amar Jesus. Então que as pessoas possam ver em mim, em você, a diferença. Amém ou não? Fala, Jesus, me ajuda. Porque eu não estou pregando algo que é fácil, irmão. É difícil demais mesmo. Não é difícil servir a Jesus, mas é difícil viver essas coisas. Mas no poder do Senhor nós vamos conseguir, com a ajuda dEle. Não é autoajuda, é a ajuda do alto. Amém? A outra coisa que nós vemos aqui é que tem provisão do Senhor para aqueles que o servem. Então, além de honrar a sua palavra, Jesus vai te dar provisão. Você pode dizer para alguém também perto de você, você sabe que eu gosto de que você me ajude a pregar, né? Mike Murdock diz que você só vai se lembrar daquilo que você ensinar aos outros. Então ensine aí para a pessoa que está do seu lado. Tem provisão de Deus para você quando você serve a Jesus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Para quem que é isso? Para quem tem o Senhor como seu pastor. Se você é alguém que está servindo ao Senhor, irmão, vai ter peixe para você. Vai ter moeda na boca do peixe se for preciso. Porque Deus é esse, irmão, que às vezes vai usar das formas mais insanas. Jesus poderia ter dito para Pedro assim, Pedro, vai bem ali, que está ali na gaveta, tem o dinheiro. Qual que é mais difícil, botar o dinheiro na gaveta ou botar o dinheiro na boca do peixe? Dentre todos os peixes que estavam lá. Mas Jesus está nos mostrando, irmãos, que Ele não tem problema de fazer o que for preciso para abençoar aqueles que o servem. Agora deixa eu te falar aqui do que eu entendo e o que eu quero trazer para você como reflexão sobre isso aqui. Primeiro, a provisão vem para aqueles que se movem. Então Jesus não tirou do bolso o dinheiro e entregou na mão de Pedro. Jesus falou, vai lá e pega o peixe. Pedro teve que se mover. Tem gente que está pensando que é assim, vai aparecer alguém lá na sua porta, caiu do céu. Cuidado, porque quem caiu do céu foi o querubim ungido. Né? Não, você precisa se mover. Eu pastoreando jovens muitos anos, eu vi isso, meus irmãos, menino desempregado, pastor, ora por mim aí para eu arrumar um emprego, e nada do menino arrumar um emprego. Um dia eu falei, Deus me deu uma direção, falei, já sei, vou marcar uma oração aqui, 6 horas da manhã com os desempregados. Falei, você jovem que está desempregado, vem aqui para a igreja 6 horas da manhã que a gente vai orar para Deus te dar um emprego. Foi a primeira oração, na segunda não foi. Eu liguei, irmão, por que você não veio na oração hoje, pastor? Arrumei um emprego. Por que não estava arrumando emprego? Porque estava dormindo até meio-dia. Começou a se mover, começou a fazer alguma coisa. Deus se move a favor daqueles que se movem. Então empurra aí, um ato profético aí, dá um empurrão profético aí na pessoa do seu lado e fala para ele, você precisa se mover. Né? We go, juventude aí, ó. Fala de ação, né? Nós vamos, não é um... Vou estar aqui parado, esperando. Não, irmão. Nós estamos fazendo alguma coisa, e quando você está fazendo alguma coisa, Deus vai ver e vai fazer as coisas se moverem ao seu favor. Não se coloque a se mover. A outra coisa que eu entendo aqui, você se move dentro daquilo que Deus te chamou, dentro da sua identidade. Você sabe que eu falo muito sobre identidade, porque eu tenho vivido isso na minha vida. É interessante, porque Jesus fala para Pedro fazer o que ali? O que Pedro sabia fazer. Amém ou não? Pedro era o quê? Pescador. Aí Jesus fala para ele fazer o quê? Vai lá e pesca um peixe. Sabe o que isso me ensina? Deus vai usar a nossa identidade para trazer a provisão do céu para as nossas vidas. É fazendo aquilo que você sabe fazer, que Deus já te deu, que Deus já te entregou. Eu sempre falo que todos nós temos algo nas nossas vidas que nós podemos usar para chegar onde a gente ainda não chegou. Inclusive eu estou aqui e o pastor Ivan, né, está onde agora? Mudou, né? Mudou só mas ainda é lá no Pimentas, né? O pastor Ivan na época era o pastor de juventude aqui de vocês há 11 anos atrás. A primeira vez que eu vim aqui, 2012.
E ele contou aqui, uma das últimas vezes que eu vim, um testemunho de como foi que ele me conheceu. Sabe como ele me conheceu? Vendo o vídeo do pastor Banguela lá no YouTube. Ele viu o meu vídeo e falou, rapaz, esse cara aí começou a pesquisar meu trabalho, as coisas que eu fazia, e falou, vou trazer esse cara aqui, estou aqui hoje por causa disso. Deus usou aquilo que eu tenho, aquilo que eu sei fazer. Entendeu? Nas minhas loucuras, nas minhas insanidades, do meu jeito. Por quê? Porque esse é meu jeito, eu gosto de pregar para falar do peixe, mas eu tenho que trazer o peixe, irmão. Não tem aquela história do mata a cobra e mostra o pau, né? Não, tem que mostrar a cobra, né? Então eu gosto de mostrar. Eu não gosto só de pregar, eu tenho que passar o vídeo, tenho que tomar um banho de balde, tenho que vestir uma camisa pintada, tenho que, né? A Marli falou, pastor, você está pegando esse peixe? Eu falei, Marli, eu já quebrei, já rasguei, já me sujei, já fiz tanta coisa. Já preguei vestido de Batman. Tem quem estava aí quando eu preguei vestido de Batman? A gente tem que vir, o Batman tem que vir de novo, né? Tem uma galera nova que não viu o Batman aqui ainda. Mas sabe, por quê? Porque essa é a minha identidade. Então é aquilo que você sabe fazer. Deus vai usar isso para poder fazer aquilo que Ele quer fazer através de você. Um dia eu fiz um evento de rock lá nos nossos jovens, né? Rock and roll. E eu fiz evento de tudo quanto é estilo. Fiz evento de reggae, fiz evento de música eletrônica, fiz evento de rock, de hip hop, de rap. O pessoal fala, pastor, você é eclético, né? Gosta de todos esses estilos. Eu falei, não, mas eu fui chamado para pescar. Então tem uma galera que gosta de rock, eu vou conquistar eles através do rock. Tem uma galera que gosta do hip hop, eu vou trazer eles através do hip hop. Quando me veres andando com minhoca, não pense que eu estou indo comê-las, eu só estou indo pescar. E a gente não pesca com o que a gente gosta, a gente pesca com o que o peixe gosta. Amém ou não? Não, isso é estratégico. E aí eu fiz um evento de rock lá, rock and roll. Aí lá em Brasília tem um evento que é conhecido, tradicional em Brasília, que é sótão, que é porão do rock, né? E o porão é embaixo, né? E aí eu falei, então eu vou fazer o sótão do rock, porque o sótão é em cima. O rock que te leva para cima, foi o slogan que eu coloquei. Aí fiz o sótão do rock, o rock que te leva para cima. Aí foi aquele monte de roqueiro, encheu de roqueiro a igreja. Aí eu fui pregar para aqueles roqueiros tudinho no meio do evento de rock. Eu falei, olha, eu vim aqui dizer para você que Deus não quer que você deixe de ser roqueiro. Aí já teve uns religiosos, como assim? Pensei que o pastor ia mandar o povo parar de ser roqueiro, que roqueiro é tudo diabo. Falei, Deus não quer que você deixe de ser roqueiro. Deus só quer que você agora seja um roqueiro com propósito. Eu falei, eu ministrei nesse dia uma mensagem chamada Jesus não quer mudar o seu estilo, Jesus quer dar propósito para o seu estilo. Por quê? Porque quando Jesus chama Pedro, Jesus diz assim, eu vou fazer de você um pescador de almas. Mas quando Jesus chama Mateus, que era cobrador de impostos, Jesus não diz para Mateus, eu vou fazer de você um pescador. Por quê? Porque Jesus estava dizendo para Pedro, ei Pedro, você pesca, agora você vai pescar com propósito. Fale para alguém perto de você assim, ó, Jesus vai usar o seu estilo. Jesus vai usar aquilo que Ele já fez, aquilo que Ele já te deu, com propósito. Você vai fazer isso com propósito. Você era um roqueiro, agora você vai ser um roqueiro de Jesus. Amém ou não? Eu não sei se funkeiro vai conseguir, né? Mas quem sabe, né? Mas é você entender que Deus vai usar aquilo que Ele já colocou na sua vida. E eu achei interessante nesse texto, porque Jesus chamou Pedro a fazer o que Pedro sabia fazer. Vai lá e pesca um peixe. E na boca do peixe vai estar a moeda. Às vezes a gente está tentando fazer, o meu pastor disse que um dia uma chave virou na vida dele, porque ele estava em casa de madrugada, ele se deparou com um texto de Provérbios dizendo assim, há um tesouro na casa do justo. E ele disse que acordou de madrugada e ficou andando dentro de casa, Senhor, a tua palavra diz que há um tesouro na casa do justo, há um tesouro aqui em casa, Senhor, cadê esse tesouro? E Deus começou a mostrar para ele que o tesouro estava dentro dele. Sabe, às vezes a gente está procurando lá fora aquilo que Deus já colocou na nossa vida. Existe algo que você pode fazer e que você vai fazer isso intencionalmente, com a potência do céu ao seu favor, para que você possa viver as grandes coisas que Deus tem para você. Grandes coisas que Deus tem para você. Eu tenho um grande amigo, que eu acho que eu falei dele aqui, quando eu palestrei aqui para a liderança da última vez.
Ele era um cara que saiu do Nordeste, sem muito estudo, sem muita instrução, para poder tentar a vida no Centro-Oeste. E quando ele estava passando por Brasília, ele nem era o destino final dele, o Espírito Santo falou para ele, fique aqui em Brasília. E ele parou em Brasília, e ele falou, o que eu vou fazer? E tudo que ele sabia fazer era bolo. E ele montou uma loja, Bolos do Flávio. E essa loja virou uma rede hoje. Hoje esse cara é milionário. Até loja de bolos do Flávio em Alphaville, aqui ele já inaugurou. A inauguração dele aqui em Alphaville estava na Paula Valadão, Thalita Pereira, que ele trouxe para a inauguração da loja dele. Sabe fazendo o quê? O que ele sabia fazer, bolo. Pergunte para alguém perto de você assim, ó, qual é o seu bolo? O que você sabe fazer? O que você gosta de fazer, que Jesus pode usar isso com propósito para promover você e para promover o reino de Deus? Sabe por quê? Porque hoje ele não tem sido só alguém que está ganhando dinheiro fazendo bolo, não. Hoje ele tem sido alguém que tem investido potencialmente no reino de Deus. Deus quer prosperar você para que você possa prosperar o reino dele. Porque é outra coisa que eu aprendo nesse texto. O que Pedro pesca ali? Aquilo que era suficiente para pagar a conta de Jesus e da dele. Ei, você vai pagar a sua conta e a conta de Jesus. Ei, a provisão que vai vir na sua vida, você vai pagar a sua conta e a conta de Jesus. Pastor Ney, qual que a gente precisa aqui? Eu vou pagar, pastor. Quantos aí são aqueles que querem pagar a conta do reino de Deus aí? Tem uma conta para pagar, irmão. É ou não é? Tem uma conta. Eu falo para o pessoal, vocês estão achando que eu pego aqui as camisas, milhares de camisas dos vencedores dos desafios, eu chego lá no correio, entrega tudinho e falo para eles, manda aí para o Brasil aí, de brinde. Não, irmão, tem uma fatura para pagar. Tudo tem um preço, sim ou não? Essa cadeira que você está sentando tem um preço. Manter uma estrutura como essa tem um preço. E Deus está levantando e quer levantar pessoas que são aqueles que vão pagar essa conta. Eu não sei você, mas eu quero poder pagar essa conta. Então você vai pescar aquilo que vai ser a sua provisão e a provisão do reino de Deus. Você vai pagar a sua conta e vai pagar a conta do reino de Deus. Você pode profetizar isso para pelo menos 3 pessoas. Diga para elas assim, ó, você vai pagar a sua conta e vai pagar a conta do reino de Deus. Através do peixe que você vai pescar. Qual que é o seu peixe hoje? Qual o seu estilo hoje? Eu preguei esses dias a respeito da Coca-Cola, né? A Coca-Cola, eu falei que a Coca-Cola tem que pagar um merchan para mim já, irmão. Que eu estou fazendo, nem tomo Coca-Cola, eu estou fazendo a maior propaganda da Coca-Cola nas minhas pregações. Mas uma das coisas que me chama a atenção na marca Coca-Cola é porque a marca Coca-Cola ela tem aquilo que é chamado de umbrella branding, que é a marca principal comprando outras marcas menores. Isso é muito comum no mercado. Uma marca que está em ascensão ou que tem uma possibilidade de crescimento, que está de alguma forma se destacando. Vem uma marca maior e compra essa marca. E tem uma característica interessante, porque a Nestlé, por exemplo, que a Nestlé me perdoe aqui, mas a Nestlé, por exemplo, ela pratica um tipo de forma de fazer isso. O que a Nestlé faz? A Nestlé compra a marca e ela tira o nome daquela marca. Então, por exemplo, a Nestlé comprou alguns anos atrás, alguns talvez vão lembrar aí, alguns assim, um pouquinho mais, né? Da época do LP, do cassete, do VHS. Um pouquinho antes talvez, né? Vai lembrar aí da época do curso de datilografia. Quem fez curso de datilografia aí? Olha aí, o tanto de gente com curso de datilografia. Bota no seu currículo lá, hein? Curso de datilografia. Vai lembrar da Chamborci, era uma empresa de laticínios, que a Nestlé comprou e tirou o nome Chamborci. Por isso que tem um chambinho, que é por causa da Chamborci. Tinha uma empresa de sorvetes que era Iopa. A Nestlé comprou a Iopa e tirou o nome da Iopa. É a mesma logo. Depois você pesquisa no Google, é a mesma logo da Iopa. Ele tirou o nome, está lá, Nestlé. Tinha uma empresa de biscoitos chamada Tostines. Lembra da Tostines? Essa aí tem mais gente que lembra. A Nestlé comprou a Tostines e botou o nome da Nestlé. Agora, eu acho interessante que a Coca-Cola, ela pratica isso de uma forma diferente. A Coca-Cola, ela compra as marcas, mas ela permanece com a identidade dessas marcas.
Então a Coca-Cola foi lá em São Luís e eu estive lá na fábrica do Guaraná Jesus, que é a fábrica da Coca-Cola, gravando uma pregação lá na frente, falando que Jesus é tão top, que no Maranhão o refrigerante mais top não é a Coca-Cola, é Jesus. Aí a promotora da marca foi lá ver o que eu estava filmando, né, com a câmera lá na frente gravando, e me chamou lá para poder conversar comigo, saber o que eu estava falando do Guaraná Jesus. Falei, não, estou falando que Jesus é tão incrível, tão sensacional. Ela, não, mas esse Jesus aqui não tem nada a ver com Jesus, é porque o nome do cara que fez, que era Jesus. Eu falei, tudo bem, mas é porque Jesus é tão top mesmo assim. Só estou aproveitando a oportunidade. Mas sabe, eles foram lá, a Coca-Cola foi lá e comprou, porque o Guaraná Jesus, meu irmão, você chega no Maranhão, não sei se tem alguém do Maranhão, tem alguém do Maranhão aqui? Tomador de Guaraná Jesus? Você chega lá, está até de cor de rosa lá, ó, cor do Guaraná Jesus, vem em homenagem ao Guaraná Jesus. É um refrigerante cor de rosa, gosto de remédio com açúcar. Eu até acostumei, comecei a gostar já do Guaraná Jesus, né? Mas eu cheguei lá no Maranhão, meu irmão, a gente entrava nos lugares assim, ó, só Guaraná Jesus nas mesas, todo mundo tomando Guaraná Jesus. O que a Coca-Cola fez? Foi lá e comprou o Guaraná Jesus. Hoje é um produto da Coca-Cola. Mas ao invés da Coca-Cola suprimir isso, tirar a identidade, como a Nestlé faz, a Coca-Cola potencializa isso. A Coca-Cola começou a espalhar Guaraná Jesus. Antes o Guaraná Jesus era no Maranhão. Eu viajava lá para o Maranhão, meu irmão, voltava para Brasília com a mala cheia de Guaraná Jesus, fazia a alegria dos maranhenses da igreja. Eles ficavam tudo na expectativa, o pastor trouxe meu Guaraná Jesus. Minha filha, um dos aniversários dela, eu fui para o Maranhão, eu trouxe uma mala das garrafinhas assim, para dar de lembrancinha no aniversário, que era rosa, né? E ela amava o Guaraná Jesus, falei, olha aí, ó, eu trouxe uma mala, irmão, 150 garrafinhas de Guaraná Jesus. Mas aí a Coca-Cola fez o quê? Começou a distribuir Guaraná Jesus. Agora tem Guaraná Jesus no Brasil, eu tenho que arrumar outro presente para levar para o povo, né? Porque esse era tão baratinho, né? Tem Guaraná Jesus aqui já também? Tem? Por quê? Porque a Coca-Cola fez o quê? Ela distribuiu isso. Aí você vê, olha lá, deu até vontade aí alguns, né? Deu não, pastor. Prefiro a Coca-Cola mesmo. Mas volta lá nos produtos da Coca-Cola. Eles começaram a fazer isso com várias marcas, ó. Eles compraram o Del Valle, continua sendo Del Valle. Eles compraram lá o Monster agora recentemente. Eles compraram lá a Powerade, que é a concorrente do Gatorade, né? Eles compraram o Ades, que é os de soja. Eles compraram o Leão, né? O Mate Leão, aqueles chás do Leão. Então eles foram comprando, né? Schweppes, Fanta, Sprite, já tem muito tempo que é, né? Um produto da Coca-Cola. Então eles foram comprando esses produtos e a Coca-Cola vai comprando, agregando a sua família de produtos, só que ele potencializa essas marcas. Então ao invés de tirar a identidade, eles colocam a identidade dessas marcas ainda mais forte. Por que eu estou usando essa ilustração aqui? Para dizer que é assim que Jesus faz comigo e com você. Ele compra a gente, ele não tira a nossa identidade, ele não anula a gente, quem a gente é, ele pega a nossa identidade, ele alinha a nossa identidade, ele potencializa a nossa identidade e a gente passa a carregar um selo, porque cada produto desse, quando você chega na embalagem, tem lá a logo da Coca-Cola, tem lá um produto de Coca-Cola Company. Aí você entende que é assim que Jesus faz. Quando alguém vê você fazendo algo grande, vai olhar para a sua vida e vai descobrir que tem um selo, o selo do Senhor Jesus que te comprou, o selo daquele que te comprou, não para te tirar do mercado, mas para te fazer brilhar, crescer e glorificar o nome dEle. E a grande diferença é porque a Coca-Cola compra aquilo que ela entende que está dando bom. Jesus compra aquilo que ele vê que dá ruim se ele não comprar. É ou não é? Ele acreditou em mim, irmão, que não valia nada. Como diz os mais antigos, não valia uma cibalena. O que era cibalena? Era um remedinho que não... O pessoal fala, não valia uma cibalena. Sabe, ele nos compra sem valor algum e faz de nós algo valioso, algo precioso. Ele pega um pescador de peixe fedido e ele transforma num pescador de almas. Ele pegou você, acreditou em você como ninguém e disse, eu vou fazer de você algo incrível, alguém incrível. E as pessoas vão encontrar na sua vida o meu selo. Elas vão encontrar, elas vão saber, ei, tem um fabricante, tem um dono, por isso que é incrível, por isso que vive essas coisas extraordinárias, porque o seu dono é Jesus.
Você pode glorificar o nome de Jesus nessa manhã, você pode aplaudir o nome dele. Aleluia, eu quero orar por você nessa manhã. Eu vim aqui para lembrar você que existe uma provisão quando você decide operar na sua identidade. Quando você decide ser aquilo que Jesus te chamou para ser. Você não vai deixar de ser o Guaraná Jesus se é isso que você foi chamado para ser. Você não vai deixar de ser o Del Valle se foi isso que você foi chamado para ser. Você vai ser aquilo que Deus te chamou para ser, alinhado ao propósito dEle, alinhado com a palavra dEle, melhorado por Ele. Mas na sua identidade, sendo aquilo que Deus te chamou a fazer, tem um bolo que você pode fazer. Tem um peixe que você sabe pescar. Sabe, Jesus chamou Pedro para fazer aquilo que ele sabia fazer. Hoje a palavra de Deus para você é: existe algo que você tem na sua vida que vai te levar ao seu próximo nível. Coloque isso nas mãos do Senhor e viva isso de forma mais intencional, dizendo: Senhor, eu vou fazer isso aqui com excelência, eu vou dar o meu melhor nisso aqui, e o Senhor vai usar isso aqui para me levar além do que eu já fui. O Senhor vai usar isso aqui para pagar a minha conta e para pagar a conta do Senhor, para prosperar a minha vida, para trazer provisão para a minha vida. Essa moeda, irmão, esse estáter que era a moeda necessária, ele está na boca do peixe, que é o peixe que você sabe pescar. Jesus não chamou Pedro para fazer algo difícil demais que ele não desse conta. Jesus nunca nos chama para fazer algo que a gente não dá conta. Ele nos chama para fazer algo que Ele já nos capacitou. Às vezes é grande demais, mas Ele só nos chama porque Ele já nos capacitou para fazer. Você está aqui? Ele não chamou Pedro para fazer outra coisa senão aquilo que ele sabia fazer. E é interessante porque Jesus não disse para Pedro assim: ó, vai lá e pesca, e pesca, e pesca, e pesca, porque uma hora vai dar certo. Não, ele falou: vai lá e o primeiro peixe que você pegar vai estar com a moeda. Sabe o que é isso, irmão? Quando você está alinhado ao propósito de Deus, não é que não vai ter esforço, mas é porque o seu esforço é ajudado por Deus. Sabe o que é Davi derrubando um gigante? Uma coisa impossível. Sabe o que é Davi vencendo um urso? Eu mostrei aqui uma vez o vídeo do Leonardo DiCaprio lutando com um urso lá no filme O Regresso. Totalmente impossível alguém humano, uma pessoa vencer um urso. Um urso é um monstro. Era impossível que Davi vencesse um urso, mas ele não estava na força dele. Ei, nós não vamos na nossa força, nós não vamos pescar esse peixe na nossa força. A gente vai usar o que a gente tem, o nosso pouco, mas é na força do Senhor, é no poder do Senhor. Existe uma parte que é minha, eu vou me mover, eu vou lançar o meu anzol. Existe um anzol. Eu falei para o Samuel, eu preciso de um anzol grande, porque a ênfase aqui é entender qual é o seu anzol. Qual é o seu anzol? Você tem um anzol, você tem algo que você vai usar para pescar esse peixe. Deus está te fazendo lembrar aqui hoje. Ei, eu vou ouvir o seu testemunho, pastor. Naquela manhã de 2 de setembro, o Senhor abriu os meus olhos para que eu enxergasse o anzol da minha vida. Eu me movi, eu lancei o meu anzol, e olha aí o que Deus tem feito. Fique de pé no seu lugar hoje. Essa é uma manhã, nessa manhã eu creio que Deus está ajudando você a entender qual é o seu anzol, entender aquilo que você tem na sua mão hoje que você pode usar. O que você vai usar para fazer aquilo que Deus te chamou a fazer? O que você vai usar? Sabe, talvez você tenha a rede social na sua mão. Ao invés de usar isso para perder tempo, ao invés de usar isso para ficar, sabe, ocioso ali, procrastinando, use isso intencionalmente para fazer algo que vai mudar a vida das pessoas. O que você tem hoje na sua mão? Qual é o seu anzol? Hoje Deus quer te dar clareza do qual os anzóis que você tem. Eu fiz um desafio com o pessoal que faz os meus desafios. Eu falei para eles: olha, identifiquem quais são os seus anzóis. Quando eu preguei essa mensagem lá na igreja, eu falei para eles: olha, anote quais são os seus anzóis. Senhor, me ajuda a identificar o meu anzol. Qual é o anzol que eu tenho? O que eu tenho na minha vida? Qual é o tesouro que eu tenho na minha casa? Eu fiz um desafio agora recente de diligência financeira, e uma das metas que eu falei para eles é: você vai vender coisas que você tem.
para você entender que muitas vezes você tem coisas na sua vida que você pode usar para gerar o recurso que você ainda não tem. E foram tantos testemunhos de gente que tinha coisa acumulada lá e vendeu e gerou um recurso. Quantas coisas nós temos entulhados nas nossas vidas. Eu não estou falando só de coisas materiais. Quantas coisas que nós temos em nós e ao nosso redor que nós poderíamos estar usando como anzol para fazer alguma coisa. Hoje Deus quer mostrar isso para você. Hoje Deus quer dizer: ei, muda o seu discurso, para de dizer que você não tem. Ah, se eu tivesse isso, ah, se eu tivesse aquilo, ah, se eu tivesse em tal lugar. Não, pare de olhar para aquilo que você não tem e volte os olhos hoje para aquilo que você já tem na sua vida. Porque você já tem um anzol, você já tem algo que você vai usar para pescar. Existe algo de Deus na sua vida. E você vai usar esse pouco. Às vezes é pequeno, às vezes é pouco, às vezes parece insignificante, mas é tudo que Deus precisa. Porque Ele não vai fazer tudo sozinho, não porque Ele não possa, mas é porque Ele quer nos dar o privilégio de participar desse processo. Provérbios 21:31 diz: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. Tem gente, irmão, que está só numa parte do versículo, achando só que o Senhor vai dar a vitória. Tem gente que está na outra parte do versículo, achando que é tudo sobre ele. É quanto mais eu fizer, quanto mais eu trabalhar, é só meu esforço. E não é. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, é a sua parte, mas o Senhor é quem dá a vitória. Essa é a parte maior, é a parte do Senhor. Você vai fazer a sua pequena parte e Deus vai fazer algo muito grande através disso. Então nessa manhã a palavra de Deus para você é: se mova, pegue o seu anzol, lance o seu anzol, vá fazer o que você tem que fazer, vá se mover, faça alguma coisa, prepare o seu cavalo e o Senhor vai te dar a vitória. Nessa manhã eu quero que você levante as suas mãos, eu quero que você adore o Senhor nessa manhã. E enquanto você adora o Senhor nessa manhã, insights do céu virá, downloads do céu virá, ideias do céu virá, soluções vão nascer aqui nessa manhã, soluções, você vai ver, você vai ver. Mas eu preciso orar por você hoje que está aqui nessa manhã. E você quer assinar um contrato, não com a Coca-Cola, mas você entendeu que Ele te comprou naquela cruz, mas Ele te dá o direito de não querer. Esse produto poderia olhar e dizer: eu não quero fazer parte da Coca-Cola. A Bíblia diz em João no capítulo 1 que a todos quanto o receberam, e aqui na NVT diz: e o aceitaram,
foram feitos filhos de Deus. Então eu quero orar por você hoje que entrou nesse lugar e que você ainda não fez uma decisão por Jesus, de dizer: Senhor, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero que o Senhor seja, eu quero carregar esse selo de Jesus é o meu dono, eu sou propriedade de Jesus. Você pode fazer como ele, pode vir aqui à frente. Se você é essa pessoa, saia do seu lugar. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que hoje você quer dizer: eu quero ser propriedade de Jesus. Eu quero pertencer a esse Deus. Eu quero a minha vida nas mãos dele. Se você está aí em cima, você quiser descer, pode descer. Sai do seu lugar e vem aqui. Se você é essa pessoa, nessa noite nós queremos orar por você. Hoje é dia de você fazer essa decisão. Hoje é dia de você fazer essa escolha de dizer: eu quero pertencer a Jesus. Eu quero ter a certeza de que eu sou esse filho de Deus, amado por ele, escolhido por ele, perdoado por ele. Eu sou de Jesus.